Oi, gente. Vamos estar conversando hoje sobre formas de pensamento elementares, que são os elementais artificiais. Não são os elementais da natureza. Os elementais da natureza são espíritos, que têm vida, tá? São espíritos imortais. Os elementais artificiais não são espíritos, tá? É uma forma de vida artificial, criada por mentes, pela mente das pessoas, tá? O que acontece? Os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas criam formas de pensamento em vários formatos diferentes. Pode ser um borrão vermelho, um borrão amarelo, tipo uma energia assim, tipo um borrão que fica pairando assim, voando, parece uma alga, parece uma nuvem, né, de várias cores diferentes, e vai saindo do campo mental das pessoas de acordo com os pensamentos e as emoções dela. Essas formas de pensamento podem ser positivas, ou seja, criadas por bons pensamentos e boas emoções. Essas formas de pensamento são muito boas, tá? E existem as formas de pensamento negativas, que são criadas por emoções e pensamentos ruins, né? Pensamentos negativos, em desequilíbrio, em desalinho, né? As formas de pensamento criadas de forma positiva, se você tem pensamentos bons, vai se criando uma egrégora na sua casa, em todos os lugares que você está, e essa egrégora de formas de pensamentos boas vai influenciar as outras pessoas que estão ali. E muitas das vezes essas pessoas vão dizer: poxa, eu estou sentindo uma energia tão boa no seu quarto, ou na sua sala, na sua casa, ou na sua sala aqui no trabalho, e eu vou para outra sala do fulano, eu sinto energia ruim. Aqui eu me sinto bem, é tão bom ficar aqui, sinto tanta tranquilidade. Por quê? Você está bem, você criou uma egrégora de formas de pensamento no seu local de trabalho, ou no seu quarto, ou na sua sala, onde é que seja, e a pessoa sentiu a influência daquela egrégora de forma de pensamento que você criou com pensamentos positivos. Pensamentos e sentimentos de amor, de desejar o bem para as pessoas, de otimismo, alegria, muita alegria, bom humor, tudo isso. Bom humor é ótimo, tá? Cria uma egrégora muito boa dentro de casa. Bom humor. Você tem que tomar cuidado aí para ter gente para não ficar turrão, reclamando de tudo, né? O bom humor é muito importante. Então vai criar uma egrégora de formas de pensamento positivas, boas, que vai beneficiar você, que está criando, e as outras pessoas que vão entrar, né? E existem as formas de pensamentos elementares artificiais, que são... O que é um elemental artificial? Um animal, geralmente é um animal. Por exemplo, uma barata, aranha, formiga, lagarta, qualquer tipo de inseto, né? Mariposas, ratos, tá? Não é um espírito, tá? Nem sempre é o espírito de um rato que está ali. Pode ser uma forma de pensamento, um elemental artificial que é negativo, tá? De acordo com os pensamentos da pessoa e suas emoções. As suas emoções, elas dão vida, né, às formas de pensamento. As formas de pensamento são criadas pelos seus pensamentos e as suas emoções fortalecem, dão vida a essas formas de pensamento. E essas formas de pensamento, além de ficar no seu ambiente onde você está, elas também ficam todas pairando no seu campo áurico, a sua aura, fica lotada dessas formas de pensamento. E os espíritos desencarnados que sabem identificar tudo isso, que tem espírito que não sabe não, mas tem espírito que sabe identificar, fala: aí, olha lá, tem uma lagarta acoplada na aura dele vampirizando, porque vira um processo de simbiose por formas de pensamento elementares que você mesmo criou com a sua mente. Então você acaba se obsediando, porque essas formas de pensamento elementares criadas por você, pelo pensamento desequilibrado ou negativo, pessimista, de raiva, de ódio, inveja, orgulho, arrogância, medos. Medos cria muita forma de pensamento.
E o que acontece? Essa forma de pensamento, esse elemental artificial fica grudado na sua aura e ele se alimenta pelo seu hálito mental, ele se alimenta dos seus pensamentos. Porque ele foi criado a partir disso, ele quer continuar vivo, então ele se alimenta dos pensamentos, mas também ele acaba perfurando a sua aura e se alimenta da sua energia vital, né? E aí você fica fraco. Nem sempre é um espírito que está ali em processo de simbiose. Em alguns casos, são formas de pensamento que a pessoa mesma criou que estão vampirizando ela, ou seja, é a auto-obsessão. A pessoa está se auto-obsediando, né? Então, como é que vai resolver isso? Como é que resolve isso? Você tem que mudar os seus pensamentos. Você tem que trocar os pensamentos negativos para os pensamentos positivos. Você tem que ser otimista. Você tem que melhorar o seu humor. Você tem que parar de pensar mal das pessoas, parar de sentir raiva das pessoas, sentir ódio, parar de ficar reclamando de tudo. Você tem que ficar mais equilibrado. Você tem que elevar o seu padrão vibratório. Você tem que ser mais amoroso, mais compreensivo, mais tolerante, mais calmo, menos ansioso, que a ansiedade também cria essas formas de pensamento. Você tem que ser mais tolerante. Você tem que viver em paz, em equilíbrio. Porque os pensamentos em equilíbrio, o equilíbrio interior, a paz de espírito, vai permitir que você tenha uma aura saudável. Vai permitir que você não entre em sintonia também com desencarnados infelizes e sofredores. Então você vai criar só formas de pensamentos positivos. Então você se livra desse problema. Porque se você está com esse problema, a forma de resolver esse problema é você mudar de pensamentos negativos para positivos. Aí essas formas de pensamento que estão grudadas em você, se alimentando, né, dos seus pensamentos, elas vão ficando mais fracas e podem se desfazer. Mas existem casos os quais o resultado pode ser mais rápido. Como? Tu resolve mudar mesmo, de coração, vai mudar o padrão, vai tirar esses pensamentos negativos, vai substituir pelos positivos, faz uma oração, pede ajuda à espiritualidade. Às vezes tu não precisa nem entrar no centro de Umbanda, no centro espírita, isso pode acontecer, não é regra, tá? Mas pode acontecer. Faz uma oração, pede ajuda, de sinceridade. O teu espírito benfeitor, que é ali o seu mentor, que todos nós temos um mentor espiritual, você é sempre acompanhado, ele está ali, um mentor. Ele pode fazer esse serviço, se ele não tiver esse conhecimento, sabe o que ele faz? Ele pega um radinho e entra em contato com outro espírito. O outro espírito vem, um espírito que tem conhecimento disso que eu vou explicar agora. Ele vem para te ajudar. Mas ele só vai fazer isso se você resolver mudar mesmo. Se você falar, vou mudar agora, me ajuda, e ele vê que você não mudou, ele não vai ajudar não. Porque tem que vir de você primeiro, mudar o pensamento. Se ele vê que você vai mudar realmente, aí ele vai trazer a ajuda que você pediu. Às vezes, você nem pede, ele já está trazendo ajuda, que você mudou. Ele vai chamar um preto velho, ou então ele vai chamar um caboclo, ou então vai chamar um Exu, porque esses espíritos têm esse conhecimento. O que eles vão fazer? Eles vão lá, onde você está, e eles, com o comando mental deles, eles vão chamar os elementais da natureza. Geralmente as salamandras, que são os elementais do fogo. Mas existem outros. Ondinas também são boas nisso, que são os elementais da água, né? E outros elementais. O preto velho, ou o caboclo, ou o Exu, a pombagira, ele ou outro espírito, não precisa ser esses espíritos, pode ser outros espíritos, que também têm esse conhecimento, outros benfeitores. Ele vai dar um comando mental e vai chamar, com o comando mental, esses elementais da natureza. E ele vai pedir para esses elementais limparem sua aura todinha. E os elementais vão lá com o comando mental do preto velho e vai limpar, vai desfazer todas essas formas de pensamento que está na tua aura. Desfaz tudo. Você fica limpinho. Ele também usa ectoplasma. De quem? Pode usar o teu próprio ectoplasma para ajudar você mesmo.
ou pode usar o ectoplasma de alguém que está ali ao seu redor. O ectoplasma que ele vai tirar não vai prejudicar a pessoa, ele vai tirar uma quantidade pequena de ectoplasma da pessoa, tá? Para fazer essa caridade, isso é para fazer o bem. Ou ele pode trazer, num tipo de estojo, eles têm isso, tipo de estojo, uma espécie de cápsulazinhas, que são cápsulas com ectoplasma dentro. Com ectoplasma dentro. E ele usa essas cápsulas, pega essas cápsulas e usa o ectoplasma que está ali dentro associado aos elementais. E ele vai limpar toda a sua aura. Com a ajuda dos elementais, comando mental deles, e com um ectoplasmazinho que ele tem ali para limpar você todo. Né? Se a sua aura estiver toda perfurada, ele pode te dar um banho de ervas. Como banho de ervas? Sim, ervas não físicas, mas astrais. Tá? Ele faz o sumo das ervas certas ali. Geralmente eles usam, tem várias, mas pode usar que tem caráter absorvente, que é bem bom nisso para limpar essas coisas de forma pensamento inferior. Peperegum, pinhão roxo, açapeixe, alfavaca e outras ervas que têm caráter absorvente, que vai limpar todas essas formas de pensamento negativo. Ele tira o sumo, ele cria pela ideoplastia essas ervas, tira o sumo delas, sutiliza os sumos e pode te dar um banhozão, porque as ervas têm caráter reconstituinte. Reconstituinte de quê? Ela vai tapar os buracos da sua aura, porque se ficar cheio de buraco, sua energia vital sai, tá? E não é legal. Então ele vai tapar os buracos, porque o banho de ervas é reconstituinte, energizante, curador. Energizante por quê? Porque no sumo das ervas tem uma substância chamada bioplasma que vai te energizar. Você fica bem, tá? Você fica bem. E aí você melhora dessa situação. Mas para isso acontecer, gente, você tem que mudar. Tem que mudar os pensamentos. Só assim para poder resolver isso. Essa é a regra, vai ser assim, eu vou fazer uma oração, vão me ajudar, ou então eu nem fiz a oração, o benfeitor já está ali, percebeu que eu melhorei, já vai chamar ajuda? Não, você pode ir num centro de Umbanda. Você pode ir num centro espírita. Você pode ir num centro universalista, que os benfeitores podem fazer isso lá em você. E você pode também fazer isso com as ervas físicas, né? Macerada, né? Macera ali, vai tomar o banho, pescoço para baixo. Ou então, através da defumação, né? Que pega as ervas e a queima. Aí a queima, aí tem toda aquela fumacinha que sai, né? Vai em contato ali com o turíbulo, né? Ou incensário, vai em contato ali com a tua aura e esse produto da queima já vai fazendo todo o serviço, né? Isso daí nem é mandinga, né? Mas é uma lei da física, né? Que ali transforma a matéria em energia para trazer um benefício, né? E você vai ficar bem. Só que não adianta eles fazerem toda essa limpeza, tirar tudo, e você voltar depois com os pensamentos negativos, que aí vai criar tudo de novo. Eles não vão ficar te limpando toda hora para você ficar criando aquilo de novo, porque eles têm mais o que fazer, né? Já pensou? Limpei, ele cria, então eu vou ficar aqui para sempre. Ele cria de novo, eu vou limpar de novo. Ele cria, então tem que mudar o pensamento para não criar mais, tá? Eles vão te dar uma mãozinha ali, mas o principal responsável para modificar essa situação é você. É você. Você é o principal responsável que vai modificar essa situação, tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje aí sobre as formas de pensamento elementares, positivas e negativas. Um pouco mais resumido, tá? Existem alguns outros conhecimentos com relação a isso que eu posso estar trazendo mais tarde em outro vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Fiquem na paz.